Bom, vamos lá. Nesse vídeo aqui eu quero falar sobre uma coisa que me intriga bastante, que é se existe uma igreja certa, se existe um caminho correto para você ir e chegar no reino de Deus, caso você acredite em Deus. Porque eu já fui em várias igrejas, né? Mas principalmente evangélicas. Eu ainda não fui numa igreja católica, num centro espírita, para ver como é. Mas entre as igrejas evangélicas, né? Não muda muita coisa, pelo que eu vi. É sempre, você três hinos ou três canções, uma oração, momento para você falar ali das suas obras, da sua vida, e depois a palavra de Deus. O que muda nessas igrejas é o formato, né? Como é que elas fazem isso? Então, tem igrejas que você usa guitarra, bateria para tocar e as pessoas ficam cantando apenas. Tem igreja que você tem os instrumentos, como é a igreja que eu frequentemente ia, que é a Congregação Cristã no Brasil. Mas, tirando isso, por exemplo, eu já fui na Quadrangular, na The Church, na Peniel, na, na PIB, enfim, é o mesmo formato, né? No caso, falando de igrejas evangélicas, né? Então, não muda muita coisa, mas uma coisa coincidente que eu sempre vejo, principalmente das pessoas mais velhas, não tanto das mais novas, é que elas dizem que aquela igreja é a salvação. É aonde que você, se você for, você vai ser salvo. E eu sempre fiquei com uma pulga atrás da orelha sobre essa questão, porque não faz muito sentido isso, né? Existir uma igreja correta. Porque se você parar pensar, talvez nem exista uma igreja 100% correta, né? Quando, e quando Jesus veio para cá e passou os seus ensinamentos para os seus discípulos, que eram, eu não lembro agora exatamente quantos eram, mas cada um deles foi passando para as pessoas a maneira de que eles entenderam. Então, já naquele momento, eles talvez nem passassem da maneira que Jesus passou exatamente. Eles estavam passando de acordo com aquilo que eles entenderam. E isso não está errado. Se você for, por exemplo, fazer uma aula, sei lá, de história ou de matemática, a professora vai te ensinar ali de uma maneira correta, mas no fundo as pessoas ali vão estar aprendendo de outra maneira, elas vão estar entendendo de outra maneira, porque é do ser humano você pegar as coisas e formar sua própria opinião e ter uma visão diferente daquilo. E deixa eu ver, eu anotei aqui também. Então, às vezes acabo pensando que talvez nem exista essa questão de uma igreja com um caminho correto, né? Porque, vamos supor, também tem outras religiões que você vai ver, vai se aprofundando naquela religião, até o conceito dela, no final, é bem parecido com outra, né? Então você pega uma igreja evangélica e uma católica, por mais que elas sejam diferentes, no fim é para você servir a um Deus, então você tem que fazer bondade e tudo mais. Você pega uma religião, o budismo, se eu não me engano, não é religião, mas você vê que você vê que o conceito dela, no fim, vai ser um pouco parecida com essas e essas aqui. Não o formato e tudo mais, não a quem você está servindo, mas ao final das contas, parece que é similar, ela veio dali, entendeu? Parece que todas elas vieram de uma coisa, entende? Então, eu tava pensando nisso esses dias. Também existem igrejas que são erradas, né? Que são aquelas igrejas claramente você vê que os donos delas estão roubando dinheiro dos seus do seu pessoal ali da igreja, né? Você vira e mexe vê na TV pessoas vendendo água, sei lá, uma água uma água boa que vai, sei lá, dar bênçãos na tua vida, e você tem que pagar, sei lá, 1.000, 2.000 reais por aquela água e ela vai fazer milagre na sua vida, né? Até nessas igrejas, se você frequentar, e mesmo elas sendo erradas, no final, Deus vai olhar, Deus ele vai olhar não pelo que você está fazendo, não onde você está indo, mas o seu coração. E é isso que eu acredito.
no que você acredita, o porquê você fazia aquilo. No final das contas, você foi uma boa pessoa. Eu acho que no final é isso que importa, né? Não importa muito essa questão da igreja. É bom você ir para a igreja para você, principalmente ter uma comunidade ali, você se manter forte ali no caminho de Deus. Mas no final, não é ir para a igreja que vai te salvar, mas sim o seu coração, porque é isso que fala muito na Bíblia. É sempre do coração, da sua intenção. Qual foi a sua intenção indo naquele lugar, né? Eu não acredito que Deus vai, no caso, no que eu acredito, eu não acredito que Deus vai culpar uma pessoa por ela estar indo, por exemplo, vamos supor que a verdadeira religião do mundo seja o evangelismo, né? Se eu não me engano. Aí no outro lado tem o catolicismo, que uma grande diferença do catolicismo é que existem não é outros deuses, eu esqueci o nome agora, deixa eu dar uma olhada aqui. Católico. Deus. Não. Santo. Então, por exemplo, tem lá os católicos que acreditam em Deus e nos santos, né? E muitas pessoas oram para esses santos. Muitas pessoas se ajoelham para esses santos, né? Mas aí, vamos supor, aí acaba o mundo e tudo mais, a pessoa morre, ela era católica, foi pro céu na hora de julgamento. Deus vai olhar para aquela pessoa, você serviu no caminho errado, né? Porque não existe santos, só eu sou Deus. Eu não acredito que ele vá, entendeu? Castigar aquela pessoa. Depende da intenção daquela pessoa, o que ela fez na vida dela. Porque se foi uma pessoa boa e estava fazendo atos bons, estava orando e ela pensava, ela não tinha culpa, ela cresceu pensando naquilo, mas no final dos contas, o coração dela é boa, o coração dela é bom, o coração dela é puro. Deus não acredito que Deus vai castigar, porque Deus é justo nesse caso. Então, eu acho que é isso sobre o vídeo. Estava refletindo se existia um caminho certo. Talvez tenha a possibilidade de nem o caminho que eu siga seja certo, né? As pessoas falam que... É muito engraçado também. As pessoas falam que o caminho delas é certo porque elas têm muita fé. Só que ela não pensa que, por exemplo, numa outra religião, e até em umas religiões que são mais pesadas, tem uma pessoa com mais fé que você, e ela tem mais fé que você. Então, será que por conta disso a religião dela é certa? Por exemplo, a gente tem lá eu acho que eles são o islamismo, né? Tem os muçulmanos, e tem aquela parte do islamismo que são pessoas mais radicais. Essas pessoas, sei lá, elas se sacrificam, né? Elas fazem atos terroristas achando que estão fazendo a coisa certa, né? Então teve lá o famoso caso do 11 de setembro, onde eles se jogaram do avião, né, no prédio. Você tem ideia do quanto a sua fé tem... As pessoas acham que fizeram isso simplesmente por maldade, o que é também, mas também é por conta da fé deles, porque botaram na cabeça dele que fazendo aquilo, eles vão para um reino maior. Então você tem ideia que a fé deles nisso é tão grande que eles se jogam de um avião achando que vai acontecer aquilo depois. Então, entendi. Não é porque ele tem uma fé muito grande naquilo que aquilo é verdade, né? Porque, por exemplo, não é porque ele tem fé que se jogando de avião, ele vai para um outro reino, não quer dizer que seja verdade. Então, às vezes também tem que tomar cuidado. As pessoas dizem que tem muita fé nisso, então pode ser verdade. O que não é verdade totalmente, porque só você olhar nesses casos. Bom, esse foi o vídeo e, sei lá, até a próxima.